Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos agora dar continuidade a um conteúdo que nós já iniciamos no primeiro bimestre sobre os pronomes relativos e vamos ver agora a sequência desse conteúdo. Vejamos. Bom, gente, esse é um quadro que tem no livro de vocês, inclusive, que vem listando os pronomes relativos, né? E o seu emprego com cada um deles. Mas antes, eu gostaria de relembrar com vocês qual é o papel do pronome relativo. Bom, o pronome relativo ele é usado para conectar duas orações. Ele tem esse papel, esse elo coesivo para que não haja repetição, redundância e ele vai retomar algum termo anterior, ele vai retomar um antecedente a fim de estabelecer esse elo entre essas duas orações. E ele também vai introduzir as orações adjetivas. Lembra que nós aprendemos há pouco tempo? As orações subordinadas adjetivas com valor de adjetivo? Então, todas as vezes que nós temos um pronome relativo, nós iniciamos uma oração com valor de adjetivo, que são as subordinadas adjetivas. Bom, então vamos iniciar pelo que. O que é o mais comum, é o mais usado, né? Tanto na oralidade quanto nos textos escritos. Bom, vejamos que retoma um substantivo que pode designar pessoa, coisa e lugar. Por ele é mais amplo, né, o seu uso, então acabamos utilizando até mesmo em excesso. Bom, nós vamos ver isso a seguir. Li o artigo que você escreveu. Adorei a blusa que ela está usando. A cidade que visitei era quente. Eu coloquei aqui uma observação para vocês. Deixa eu só colocar aqui, ó. A seguinte frase. Essas frases que nós vemos aqui, elas já estão com esse elo coesivo, estão interligadas. Mas esse que, ele substituiu um termo anterior. E é importante ressaltar que ele vai estar retomando um termo anterior que está próximo a ele, é o termo mais próximo a ele. No caso aqui, li o artigo que você escreveu. Artigo é o termo retomado. Adorei a blusa que ela está usando. Blusa é o termo que ele está retomando, está representando. E aqui eu coloquei para vocês uma oração já desmembrada para que nós criemos esse elo com o pronome relativo. Estou vendo um filme. O filme é muito interessante. Como eu poderia usar o que para fazer a união, né, criar esse elo e conectar em um período apenas? Estou vendo um filme que é muito interessante. Observem que esse que substituiu o termo o filme. Viram como funciona? Bom, continuemos aqui. O quem. O quem ele é usado para pessoas. Então, tem que ter um certo cuidado em relação a esse uso. Retoma um substantivo que designa pessoas. Este é o cientista a quem dediquei meu livro. Esta é a mulher com quem decidi me casar. Então, nós temos aqui quem, porque se refere a pessoas, ok? Cientista, a mulher. Vejamos agora os próximos usos. O qual, os quais, a qual e as quais. Retoma um substantivo que designa pessoa ou coisa. Ele também é bem amplo, o seu uso é bem amplo. Por isso são usados como equivalentes a que. Então, muitas das vezes, eu consigo fazer a substituição do que por o qual, a qual, os quais ou as quais. Li o artigo o qual você elogiou. Esse o qual retoma quem? O artigo. As pessoas às quais amamos foram convidadas. As quais retoma quem? As pessoas. Bom, repararam que eu também posso usar o a qual, as quais e as suas variantes. Também posso usar para pessoas. Eu não fico só restrita ao quem. Eu também posso utilizar, tem essa opção de uso.
Bom, vamos para o próximo aqui, o onde. Nós falamos já sobre o onde e o aonde em sala de aula. Então, eu vou passar um pouco mais rápido aqui, vou relembrar rapidinho com vocês. Ó, o onde. Retoma um substantivo que designa lugar. Formalmente expressa só essa circunstância. Bom, gente, nós já vimos isso, que ele é específico para lugares, ok? Então, é muito importante que nós nos atentemos para isso e não usarmos de maneira inadequada. Este é o hospital onde fiquei internada. Olha aqui o onde se refere ao lugar, o hospital. A casa onde morei na infância foi demolida. Bom, ok. Agora, eu quero chamar um pouco a atenção de vocês para o cujo. O cujo bem pouco empregado nos dias de hoje, na oralidade principalmente, né? Poucas pessoas usam o cujo e suas variações, que ele pode flexionar, como os outros, né? Como o qual e as quais, cujo, cuja, cujos, cujas. Bom, esse cuja, ele só vai ser usado quando houver uma ideia de posse. Como assim? Vejamos aqui na oração. Aquela é a casa cujo telhado caiu. Reparem que esse cujo, ele agora não está retomando um substantivo antecedente. Ele está retomando, aliás, ele está ligado à palavra que vem depois dele, após ele. Então, ficaria aqui, ó. Aquela é a casa cujo telhado. Ele concorda, ele vai flexionar de acordo com a palavra seguinte e não com a palavra anterior. Então, isso é muito importante nós observarmos, porque dos outros pronomes relativos, ele traz essa peculiaridade, tá? Ele é específico ele tem esse diferencial. Então, nós temos aqui, cujo telhado caiu. Bom, como assim ele nos dá uma ideia de posse? Aquela casa cujo telhado caiu. Telhado de quem? Da casa. Então, aqui eu tenho uma ideia, olha, de possuidor e possuído. Então, sempre essa ideia de possuidor e possuído vai estar sendo relacionada. Esse cujo, ele vai estar dando uma ideia de posse para a palavra que vem seguinte, a palavra que virá depois, né? E sempre concordando em gênero e número com essa palavra. Uma outra observação importante é que muitas pessoas, equivocadamente, usam um artigo aqui, olha. Muitos usam assim, ó. Aquela é a casa cujo o telhado caiu. Isso está incorreto. Então, nós não precisamos usar nenhum artigo para acompanhar essa palavra que virá após o cujo, porque aqui no próprio cujo já vai ter essa variação, já vai ter essa concordância com o substantivo que virá depois, ok? Então, vamos lá para o próximo. Aqui embaixo temos um outro exemplo, olha. Tenho um amigo cuja imaginação, concordando com a palavra seguinte, ó, feminina, é bem criativa. Bom, vamos lá? Continuando aqui. Aqui nós temos o emprego do que, como nós já vimos anteriormente, né? O pronome relativo empregado em todas as variedades da língua portuguesa é o que? Aquele genérico mais usado, pois é muito mais simples que o qual e as suas variações. É usado para representar coisas, pessoas, lugar já mencionados. Fiquei com o computador que comprei. Foi ele que me convidou e a cidade em que cresci mudou muito. Bom, depois vamos ver uma observação importante a fazer, que até já está aqui sendo mencionada nessa oração, sobre essa preposição aqui, tá? A cidade em que cresci mudou muito. Depois vamos ver por que temos uma preposição aqui presente. Vamos lá, continuando aqui. É preciso ter cuidado para não confundir a função do que, como vimos agora há pouco, com a conjunção integrante. Nós vimos no vídeo anterior que a conjunção integrante, ela integra, ela introduz uma oração substantiva. Então, tem que ter um certo cuidado para não haver essa confusão. E como nós vamos fazer para não confundir?
Muito simples. O pronome que, ele vai sempre retomar um termo anterior, como eu falei para vocês agora há pouco. Já a conjunção integrante, não. Ela simplesmente vai introduzir um complemento da oração principal. Nós vimos isso há pouco tempo agora no vídeo. Lembraram? Pois bem, vamos adiante. Ela não sabia que sua amiga de infância não a convidaria. Olha aqui, ó. Ela não sabia isso. Então, se ele introduz uma ideia de completude para essa oração principal, ele não tem valor de pronome relativo. Ele tem valor de conjunção integrante, que vai trazer após ele ou dentro dele uma oração substantiva, que vai completar sintaticamente a oração principal. Vamos adiante. Ela não foi convidada pela amiga, que conhecia desde a infância. Bom, reparem que esse que aqui, ele retoma a amiga. Então, é totalmente diferente. Um outro fator importante também, gente, nós lembrarmos aqui, é que quando nós temos uma oração com esse que, com valor de conjunção integrante, eu não posso usar vírgula para separar essas orações, tá? Nas orações substantivas, elas não são separadas por vírgula. Bom, então aqui nós temos um que como pronome relativo, pode ser substituído por a qual, né? Ela não foi convidada pela amiga, a qual conhecia desde a infância. E o onde está aqui novamente, que nós já vimos, né? Aqui só se referindo a lugar. Lembrando que onde pode ser substituído por em que ou por na qual, no qual, vai dependendo da oração aí, da relação com as palavras que ele tiver, né, dentro da oração. Então, a escola onde estudei fechou, a praça em que nos encontramos é ótima, a cidade na qual nasci é patrimônio cultural. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, a cidade onde nasci, a praça onde nos encontramos, não haveria problema algum. Vamos para o próximo. Agora aqui, olha, essa observação aqui, ó, do cujo. Falamos já um pouquinho do cujo lá anteriormente, nós vamos retomar agora para eliminarmos qualquer dúvida que vocês venham a ter. Bom, cujo e suas variações é utilizado para indicar uma relação de posse. Não gosto daquele filme. A frase, agora a oração está separada. Ó, são duas orações diferentes. Não gosto daquele filme, acabou o período aí. Iniciamos um outro. O personagem principal daquele filme morre. Agora vamos fazer um período apenas, usando o cujo para interligar essas orações. Não gosto daquele filme cujo personagem principal morre. Reparem que personagem aqui, olha, está ligado personagem de quem? Do filme. Então, aqui eu tenho o possuidor e aqui eu tenho o possuído. Uma ideia de posse, tá? Então, esse cujo flexiona sempre de acordo com a palavra seguinte. Cujo personagem, ok? Então, temos mais alguns exemplos aqui. Adoro lugares cujo clima é frio. Cujo combinando com clima. Clima de onde? Dos lugares. Adoro lugares cujos moradores, concordando aqui em número, tá vendo? Em gênero e número, cujos moradores são simpáticos. Comprei uma casa cujas instalações, sempre se referindo à palavra que vem depois, subsequente, ok? Vejamos. Agora, nós temos aqui uma observação. Na prática, o relativo cujo está caindo em desuso. Falamos sobre isso agora há pouco, né? Mesmo em situações de comunicação formal, ele praticamente não é utilizado. Em seu lugar, normalmente, empregamos o que. Embora esse uso seja extremamente cotidiano, a gramática normativa ainda o condena, explicando que o relativo que não expressa a relação de posse, portanto, de acordo com a gramática normativa, são inadequadas construções como, muito cuidado para vocês não cometerem esses desvios aqui,
ao escreverem, ao fazerem as redações de vocês, tá? Então, ficaria assim, ó. Prefiro comidas que o tempero é leve. Olha aqui, observem a relação de posse, olha. Prefiro comida que o tempero. Tempero de quem? Da comida. Então, há uma relação de posse aqui. Então, deveria ser, prefiro comidas cujo tempero é leve. Admiro artistas que a personalidade não muda com a fama. Olha aqui, ó. Personalidade de quem? Dois artistas. Traz uma ideia de posse. Se traz uma ideia de posse, eu preciso usar o cujo ou cujas, suas variantes. Então, admiro artistas cuja personalidade não muda com a fama, ok? Cuja, sem a presença do a, ok? Vejamos o próximo. Aqui nós temos alguns exemplos que que nós já fizemos acima, né? Já colocamos para vocês a relação entre dois períodos diferentes com elo coesivo aqui embaixo, fazendo um período apenas. O que aqui, olha, empregando essa relação entre as duas orações. E aqui também temos outra. Agora vejamos aqui. Agora eu vou chamar a atenção de vocês rapidamente. É uma observação, é um acréscimo à nossa informação, tá? Nada vai mudar. O que vai ser agregado agora é nós nos atentarmos para a regência do verbo. Por que regência do verbo? Todo verbo, ele pode exigir uma preposição. Então, pode ou não, é claro. Se esse verbo rege preposição, eu preciso me atentar, porque essa preposição exigida, ela virá antes do pronome relativo. Vamos ver como funciona isso na prática? Este é o livro, eu gosto desse livro. Agora vamos lá num período único, com o pronome relativo. Este é um livro de que gostei. Professora, por que teve que usar o de aqui, a preposição de, antes de um pronome relativo? Bom, eu respondo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Lembram disso? Então, quem gosta, gosta de. Essa relação, essa regência do verbo gostar exigiu preposição. Se exigiu preposição, vai ter que aparecer na oração. Então, ela vai vir aonde? Ela vai vir aqui, ó, antes do pronome relativo. Então, ao invés de eu dizer, esse é o livro que gosto, como no dia a dia nós falamos, nós usamos, eu preciso usar, este é o livro de que gosto, ou no caso aqui, de que gostei. Professora, então eu tenho que agora sempre usar a preposição? É errado não usá-la? Bom, para a oralidade, no dia a dia, numa linguagem coloquial, não há problemas. Mas para eu empregá-lo na escrita, nos meus textos, assim eu teria que usar de acordo com a norma culta, ok? Vejamos os exemplos abaixo. Aqui ó, nós temos vários exemplos. Ó. Este é o livro em que ou o qual você acredita. Bom, digamos que eu crie essa oração aqui. Vamos criar essa oração aqui rapidamente, tá? Vamos lá, rapidinho aqui. Ó, digamos que eu crie essa oração aqui. Este é o livro. Vou fazer só apenas esse, tá, gente? Para nós não perdermos tempo. Este é o livro em que ou no qual você acredita. Ó, bom, por que eu tive que usar esse em que ou no qual aqui? Não apenas o que ou não apenas a qual. Por quê? Temos um verbo acredita aqui, ó. E quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, esse em exigido pela presença do verbo acreditar, ele vai ser empregado antes do pronome relativo. Então, em que você acredita, tá? Quem acredita, acredita em. Da mesma forma vai acontecer nos outros casos aqui. Deixa eu só apagar aqui para não ficarmos... Opa! Vamos lá. Este livro, você discorda. Então, vamos lá. Temos que usar o que ou o qual. Este livro
Quem discorda, discorda de alguma coisa. Então, este é o livro de que você discorda ou do qual você discorda. Vamos agora com o pronome relativo cujo. Este é o livro de cujo tema discordo. Professora, de cujo tema discordo? É isso mesmo? Sim. Por que eu tive que usar o de aqui? Porque quem discorda, discorda. Olha aqui, ó. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Deixa eu só tirar isso aqui, gente. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Se eu discordo de algo, então este é o livro de cujo tema discordo. Da mesma forma, este é o livro com que você simpatiza. Quem simpatiza, simpatiza-se com alguma coisa. Então, este é o livro com que ou com o qual você simpatiza. Conseguiram pegar facilmente? Não é tranquilo? Então, vejamos agora só alguns exemplos aqui para nós concluirmos a nossa aula, ok? Aqui eu tenho a realização deles na oralidade, porque quase ninguém vai empregar essa preposição antes do pronome relativo, né, na oralidade, no dia a dia. Esse livro que você acredita, este é o livro que você discorda, enfim. E vamos então... E aqui nós finalizamos, tá? Nós temos uma atividade logo depois e eu espero que tenha ajudado, tenha esclarecido essas dúvidas com vocês, tá? Espero que tenha sido uma aula proveitosa. E é isso, meus amores. Fiquem com Deus, um beijo. Deus abençoe vocês, tá? Tchau, tchau.